A pressão arterial deve ser mantida constante para que a adequada nutrição tecidual seja mantida. Respostas rápidas são necessárias para um controle efetivo e este é realizado pelo sistema nervoso. Vamos entender a regulação nervosa da pressão arterial neste vídeo do Fisiologia Humana. O controle nervoso da circulação é quase que inteiramente feito pelo sistema nervoso autônomo, tanto o simpático como o parasimpático. Muito resumidamente, o sistema nervoso autônomo é aquele que não está sob o nosso controle consciente e atua independentemente da nossa vontade. É dividido em sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, que atuam contrabalanceando a atividade um do outro. Nosso sistema cardiovascular é um exemplo de estrutura que é controlada pelo sistema nervoso autônomo, tanto simpático quanto parasimpático. Nosso corpo possui um centro controlador da pressão arterial, que é chamado de centro vasomotor, que está situado na substância reticular do bulbo e na parte inferior da ponte. Os impulsos parasimpáticos são transmitidos por meio do nervo vago até o coração e através da medula espinhal até os nervos simpáticos periféricos, para praticamente todas as artérias, arteríolas e veias do corpo. O centro vasomotor é subdividido em áreas que possuem funções específicas. A área vasoconstritora é formada por neurônios situados bilateralmente, cujos axônios se projetam para a medula espinhal por todos os seus níveis e excitam os neurônios vasoconstritores pré-ganglionares do sistema simpático. A área vasodilatadora está no bulbo e suas fibras dirigem-se para cima até a área vasoconstritora. Elas inibem os neurônios da área vasoconstritora, promovendo assim a vasodilatação. A área sensorial bilateral situa-se no núcleo do trato solitário e são formados por neurônios aferentes, ou seja, que recebem sinais vindos dos vasos periféricos, principalmente por meio dos nervos vago e glossofaríngeo. Os sinais oriundos da área sensorial bilateral controlam a área vasodilatadora e vasoconstritora, sendo importante na atividade reflexa, como ainda veremos. Para entendermos melhor o funcionamento do controle neural da pressão, é importante vermos um pouco melhor os já mencionados nervos simpáticos. As fibras vasomotoras simpáticas saem da medula espinhal pelos nervos espinhais torácicos e pelo primeiro ou dois nervos lombares. Logo em seguida, passam para as cadeias simpáticas localizadas ao lado da coluna vertebral. Das cadeias simpáticas podem ter dois destinos, através de nervos que inervam os vasos das vísceras abdominais e coração e através de ramos que se dirigem para os vasos periféricos. Na maioria dos tecidos, todos os vasos são inervados pelas fibras simpáticas, com exceção dos capilares. Os esfíncteres pré-capilares e meta-arteríolas são inervados por fibras simpáticas, embora tenham menos inervação que os vasos mais calibrosos. A inervação simpática de pequenos vasos arteriais é importante para diminuir o fluxo sanguíneo através da vasoconstrição, enquanto que a inervação de veias também produz vasoconstrição e é importante no aumento do retorno venoso para o coração. Os nervos simpáticos são essencialmente vasoconstritores, possuindo muito pouco fibras vasodilatadoras. O poder vasoconstritor do sistema simpático é especialmente potente nos rins, baço e na pele, e muito menos potente no cérebro e na pele. Os vasos sanguíneos mantêm um tônus basal de contração, que é desencadeado por impulsos oriundos da área vasoconstritora. Isso ocorre pois as fibras simpáticas que chegam à musculatura lisa dos vasos sanguíneos liberam o hormônio noradrenalina, que, por sua vez, se liga a receptores alfa-adrenérgicos e estimula a contração na musculatura lisa. Esse tônus basal é chamado de tônus vasomotor. Além de controlar o tônus vascular, o centro vasomotor também controla a atividade cardíaca. Impulsos simpáticos do centro vasomotor se dirigem ao coração e aumentam a frequência e força de contração cardíaca, quando assim é necessário. Quando é necessário reduzir o bombeamento cardíaco, sinais parasimpáticos do centro vasomotor
se dirigem ao coração através do nervo vago. O centro vasomotor, por sua vez, também é controlado por outras regiões, como a substância reticular e o hipotálamo. A substância reticular pode tanto estimular quanto inibir o centro vasomotor. Os efeitos do hipotálamo sobre o centro vasomotor são significativos, gerando potentes efeitos excitatórios e moderado efeito inibitório. Algumas regiões do córtex cerebral também conseguem estimular ou inibir o centro vasomotor. Os impulsos simpáticos originados no centro vasomotor não são direcionados somente para os vasos sanguíneos, mas também para as glândulas suprarrenais. As suprarrenais, por sua vez, liberam adrenalina e noradrenalina, que estimulam a contração vascular. Além disso, também contribuem para o aumento da força de contração cardíaca, bem como estimulam o aumento da frequência. Assim, a adrenalina e noradrenalina circulantes conseguem diretamente estimular o aumento do tônus vascular. Em alguns tecidos, como por exemplo os músculos esqueléticos, a adrenalina promove o efeito inverso, ou seja, a vasodilatação. No entanto, ao que tudo indica, esse mecanismo não é muito importante. Um dos mecanismos pelo qual o sistema nervoso controla a pressão arterial é através de sua rápida elevação. Para que isso ocorra, os sistemas simpáticos são estimulados ao mesmo tempo que o parasimpático é inibido. Três importantes alterações ocorrem, sendo elas: contração da maioria das arteríolas, o que leva ao aumento da resistência vascular e a consequente elevação da pressão arterial sistêmica, contração das veias, o que, consequentemente, aumenta o retorno de sangue para o coração, causando maior estiramento das câmaras cardíacas, o que leva ao aumento da força de contração cardíaca. Estimulação simpática do coração, que leva tanto ao aumento da frequência cardíaca como à força de contração, aumentando, consequentemente, o volume de sangue bombeado. Esses mecanismos são muito rápidos, se iniciando em poucos segundos e sendo capaz de duplicar a pressão arterial em menos de 10 segundos. Um exemplo da eficiência do controle neurológico sobre a pressão arterial é durante o exercício físico. Durante o exercício, o aumento do metabolismo das células musculares requer um aumento do fluxo sanguíneo nos músculos. Para isso, ocorre vasodilatação nos vasos sanguíneos musculares, ao mesmo tempo em que ocorre vasoconstrição nos outros tecidos, bem como aumento da frequência cardíaca. Isso causa um aumento de 30 a 40% da pressão arterial. Esses efeitos são produzidos a partir da ativação da substância reticular, que, por sua vez, leva à ativação do centro vasomotor. Nas reações de susto, o sistema nervoso também atua rapidamente para elevar a pressão arterial. Mas o sistema nervoso não atua sempre de forma rápida, já que ele também contribui para a manutenção da pressão arterial basal, através de sinais que chegam a ele. Um desses mecanismos é através do reflexo barorreceptor. Os barorreceptores são receptores de estiramento que percebem a distensão vascular e enviam esses sinais para o sistema nervoso central. Quando ocorre aumento do estiramento vascular, isso indica que a pressão está maior. Desta forma, o envio de sinais dos barorreceptores estimula reações que levam à queda da pressão arterial. Esse é, portanto, um mecanismo de feedback negativo. Os barorreceptores se localizam nas paredes das grandes artérias torácicas e do pescoço e são especialmente abundantes no arco da aorta e nas carótidas internas, pouco acima da bifurcação, em uma região chamada de seio carotídeo. Os sinais dos barorreceptores carotídeos são transmitidos para os nervos glossofaríngeos e daí para o núcleo do trato solitário no bulbo. Os barorreceptores aórticos transmitem seus sinais através dos nervos vagos, também para o trato solitário do bulbo. Os receptores localizados na aorta não são estimulados por pressões de até 60 mm de mercúrio, tornando-se progressivamente mais excitáveis a partir deste ponto, atingindo um pico de 180 mm de mercúrio. Os receptores aórticos atuam de forma similar, mas respondem a níveis de pressão maiores, cerca de 30 mm de mercúrio a mais quando comparado aos receptores carotídeos.
Estes receptores disparam com maior frequência quando ocorre variação rápida na pressão. Se, por exemplo, um indivíduo é hipertenso crônico e sua pressão sistólica média é de 150 milímetros de mercúrio, esses receptores irão disparar menos quando comparado com um indivíduo com pressão normal e que, por algum motivo, a pressão tenha se elevado a 150 milímetros de mercúrio. Isso ocorre porque os barorreceptores se reprogramam quando expostos a uma pressão mais elevada cronicamente, fazendo-os disparar em níveis basais mesmo com a pressão mais alta. No entanto, essa reprogramação não é completa e os barorreceptores podem ainda ajudar a controlar a pressão no longo prazo, embora esse efeito seja mais limitado que o controle agudo da pressão. Assim que os impulsos originados nos barorreceptores chegam ao núcleo do trato solitário, sinais secundários inibem o centro vasoconstritor do bulbo e estimulam o centro parasimpático do vago. Com isso, ocorre a vasodilatação de arteríolas e veias e o coração diminui a frequência e sua força de contração. A baixa pressão gera resposta reflexa inversa e a pressão se eleva. O reflexo barorreceptor é muito importante nas mudanças de posição do indivíduo. Quando uma pessoa está deitada e se levanta, a pressão na cabeça e região superior do corpo tende a diminuir. Uma queda de pressão repentina levaria à perda súbita de consciência, mas isso não ocorre, porque os barorreceptores respondem muito rapidamente à variação de pressão, gerando impulsos simpáticos que mantêm a pressão controlada. Sem um sistema de reflexo barorreceptor, as variações de pressão seriam muito maiores. Assim, este sistema é fundamental para manter a pressão arterial dentro de uma faixa estreita de variação. Os barorreceptores atuam pela percepção física do estiramento dos vasos, mas há também receptores que atuam através da variação química, os quimiorreceptores. Os quimiorreceptores são células que são sensíveis ao baixo nível de oxigênio e ao excesso de dióxido de carbono e íons hidrogênio. Estas células estão agrupadas em estruturas chamadas de órgãos quimiorreceptores, que se localizam na bifurcação das carótidas, os corpos carotídeos, e de 1 a 3 localizados na aorta, os corpos aórticos. Os órgãos quimiorreceptores recebem fluxo sanguíneo abundante dos grandes vasos, de maneira que quando a pressão arterial cai, o fluxo sanguíneo para os órgãos quimiorreceptores também cai. Como o sangue arterial é rico em oxigênio, essa queda de pressão leva à diminuição de oxigênio nos órgãos quimiorreceptores, bem como o acúmulo de dióxido de carbono e íons hidrogênio. Quando isso ocorre, os quimiorreceptores disparam sinais que estimulam o centro vasomotor, levando ao aumento da pressão arterial. Os impulsos originados nos órgãos quimiorreceptores chegam ao centro vasomotor junto com as fibras dos barorreceptores, através do nervo de Hering e pelos nervos vagos. A atividade dos quimiorreceptores é especialmente importante quando a pressão cai abaixo de 80 milímetros de mercúrio. Há também receptores importantes localizados nos átrios e nas artérias pulmonares, chamados de receptores de baixa pressão. Esses receptores recebem esse nome pois se localizam em regiões onde a pressão arterial é mais baixa do que na sistêmica. São ativados pelo estiramento destas estruturas, especialmente em condições onde o volume sanguíneo está aumentado. Nos átrios, o estiramento desses receptores leva ao chamado reflexo de Bainbridge. Os sinais gerados nos receptores de estiramento são transmitidos via nervo vago até o bulbo. Este reflexo leva ao aumento da contração do coração para evitar que o sangue se acumule dentro das cavidades cardíacas. Experimentos em cães já demonstraram a importância dos receptores de baixa pressão. Se 300 ml de sangue forem injetados em um cão e seus barorreceptores aórticos e carotídeos tiverem sido lesados, a pressão sobe por volta de 40 milímetros de mercúrio. Mas se além destes receptores, os receptores de baixa pressão também estiverem lesados, a pressão sobe em média 100 milímetros de mercúrio. Quando há aumento da pressão arterial, ocorre estiramento das paredes atriais, gerando sinais que são transmitidos ao hipotálamo, o que diminui a secreção do hormônio antidiurético. Este hormônio tem a função de conservar água no organismo, inibindo a sua excreção renal.
Com a diminuição de sua produção, mais água tende a ser eliminada por via renal, diminuindo a volemia e, consequentemente, a pressão arterial. Outra forma como o coração também ajuda a controlar a pressão é através da secreção do peptídeo natriurético atrial, produzido pelas células musculares atriais. Ao serem distendidas pelo aumento da pressão, as células liberam este hormônio, que nos rins aumenta a permeabilidade capilar, fazendo com que mais água e sódio sejam eliminados através da urina, favorecendo a diminuição da pressão arterial. O controle do sistema nervoso sobre a pressão arterial também é fortemente influenciada pela quantidade de sangue que chega ao centro vasomotor. Quando a quantidade de sangue que chega a esta região diminui, os neurônios neuroconstritores e cardioaceleradores aumentam sua atividade, elevando a pressão arterial. Esse efeito provavelmente ocorre pela incapacidade do fluxo lento de sangue remover o dióxido de carbono, que tem efeito excitatório sobre estes neurônios. Essa resposta é conhecida como resposta isquêmica do sistema nervoso central. Essa resposta é muito intensa e pode elevar a pressão até 250 milímetros de mercúrio. No entanto, ela só costuma ser ativada quando a pressão cai abaixo de 60 milímetros de mercúrio. Portanto, esta é uma resposta de emergência quando o fluxo sanguíneo cerebral cai próximo do nível letal. Há ainda um tipo especial de resposta isquêmica, chamada de reação de Cushing. Ela ocorre em resposta ao aumento da pressão do líquido cefalorraquidiano. Este líquido envolve o cérebro e, quando a pressão nele aumenta, ele começa a comprimir o cérebro, incluindo seus vasos. Essa pressão pode exceder a pressão arterial, o que leva ao risco eminente de morte. Para manter o fluxo sanguíneo no cérebro, há uma resposta isquêmica que eleva a pressão para que o fluxo sanguíneo possa ser mantido. Esta é a reação de Cushing. Vimos até o momento os reflexos atuando sobre estruturas que são totalmente involuntárias, mas mesmo os músculos esqueléticos que são voluntários são utilizados em respostas reflexas da queda de pressão. Quando a pressão cai, os músculos abdominais apresentam uma resposta reflexa de aumentar o seu tônus, causando compressão dos grandes vasos abdominais, como a veia cava inferior. Isso aumenta o retorno venoso ao coração, que, como vimos, responde automaticamente com o aumento da força de contração e frequência cardíaca, elevando a pressão arterial. Este é o reflexo de compressão abdominal. Algo parecido ocorre durante o exercício. Os músculos em contração aumentam o seu tônus, comprimindo os vasos e empurrando mais sangue de volta ao coração, que compensa aumentando a força de contração e frequência, elevando assim a pressão arterial. Por fim, algumas condições clínicas podem estar associadas a disfunções autonômicas do controle neural da pressão. Uma delas é a síndrome vasovagal, onde o sistema vasodilatador fica ativado ao mesmo tempo que o sistema de inibição vagal do coração também está ativado. A vasodilatação, associada à diminuição do débito cardíaco, leva a uma queda de pressão abrupta, o que diminui o fluxo sanguíneo cerebral, levando à perda súbita da consciência. Uma condição relativamente comum é a hipotensão ortostática ou postural. Quando o indivíduo muda de posição, por exemplo, de deitado para de pé, a pressão sanguínea nos vasos cerebrais tende a diminuir. Para minimizar isso, os baroreceptores conseguem detectar essa variação de pressão e enviar sinais para o centro vasomotor para realizar as compensações necessárias. Caso esse mecanismo não esteja eficiente, a pressão no cérebro pode cair e o indivíduo pode sentir tonturas, escurecimento da visão e até mesmo desmaiar. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.